Olá, eu sou Lisandra Colossi Oliveira, advogada consensual, mediadora extrajudicial, e eu estou aqui hoje respondendo a enquete que fizemos no Instagram sobre quais temas vocês que me acompanham aqui gostariam de me ouvir falar, né? E hoje eu começo com práticas colaborativas, que foi o vencedor, e nos próximos vídeos também vou falar sobre negociação da escola de Harvard. Inicialmente eu queria fazer uma distinção das práticas colaborativas, stricto sensu, vamos chamar assim, de como Stuart Webb pensou lá final da década de 80, início da década de 90, nos Estados Unidos, onde ela foi idealizada, para a postura colaborativa, porque eu tenho escutado colegas falarem, mas todo mundo que faz acordo é colaborativo e tal. Uma pequena distinção, vamos dizer assim, terminológica, né? Para se dizer que se usa a prática colaborativa, são necessários alguns requisitos, né? Primeiro deles é o termo de não litigância, ou o pacto de não litigância. Então, enquanto o advogado estiver tratando daquele conflito no escritório, envolvidas as partes ali, as pessoas que estão em conflito, e talvez a equipe multidisciplinar, se for chamada ao caso, isso é uma opção, não é uma obrigatoriedade, certo? Durante esse tratamento do conflito, não pode haver, por parte desse advogado ou do advogado da parte contrária, ou da parte, vamos dizer assim, que está colaborando conosco, que até a terminologia muda um pouco, nenhum deles, eu repito, nenhum deles pode ingressar com demanda. Existe, portanto, um pacto de não litigância enquanto se trata no escritório o conflito. Por quê? Porque isso cria um ambiente de confiança, um ambiente em que as pessoas estão ali realmente focadas e empenhadas em resolver, né? Ninguém ali necessariamente vai sair amigo de mãos dadas. Eu estou falando, por exemplo, numa situação de um divórcio aí, conflituoso, mas é preciso que se entenda que há interesses em jogo e que pessoas que, ainda que estejam com divergências entre si, não queiram ingressar no judiciário. Por N motivos, tempo de duração, gastos, etc. Então, se elas optam por um procedimento colaborativo, stricto sensu, vamos chamar assim, elas vão estar com seus advogados tratando o conflito fora do judiciário, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a confidencialidade. Então, as pessoas que estão ali estão trazendo informações privilegiadas, em busca do consenso, da construção do consenso, da construção de uma saída consensual para aquele conflito. As partes vão trazer informações e eu preciso estar comprometida com o advogado que representa a outra parte, de não usar aquilo no momento, digamos, no final do processo, passando essas informações para a equipe litigante, porque essa também é uma terceira característica que eu já vou colocar, mas só focando primeiro na confidencialidade. Então, o que é dito ali, valores. Vamos pensar numa empresa. Para uma empresa, as práticas colaborativas são extremamente úteis, porque não necessariamente a empresa quer ter seu patrimônio aí estampado na ação judicial e pagando custas altíssimas, não é? Então, no escritório, essa confidencialidade ela é preservada, né, por meio de uma assinatura de um acordo, esse termo de participação prevê isso necessariamente, a confidencialidade e a não litigância. Tá? E um terceiro ponto que eu quero salientar é que esse cliente para o qual eu estou advogando de forma colaborativa, stricto sensu, ou seja, utilizando aquilo que foi pensado por Stuart Webb, para esse cliente, nessa situação em específico, eu não posso ingressar com demanda caso ela não venha a êxito no escritório. Exemplificando, tratamos o conflito ali por meio de reuniões. Então, dessas reuniões, nós fomos conversando, de repente foi necessário a chamada de um profissional de saúde mental para a equipe, que é normalmente o terapeuta, para auxiliar as partes no diálogo, ou não. Pode ter sido chamado também um profissional de finanças para dar um parecer neutro, chamado neutro financeiro, né? Um neutro, fazendo uma leitura, um raio-x ali daquela situação da empresa, de uma terceira pessoa vinda de fora, para poder auxiliar as partes com elementos na decisão, na construção do consenso. Digamos que nós tratamos esse conflito aí, estabelecemos a priori que tentaríamos uma solução consensual
por até 4 reuniões. Exemplificando, isso é uma coisa aberta e pode ser tratada com o advogado. Não há uma receita de bolo, não há um modus operandi único, cada caso é um caso, certo? Então, tratamos o conflito nas 4 reuniões e não foi possível, digamos. 4 até é pouco, às vezes é necessário mais, porque primeiro eu converso com o meu cliente, digamos, vamos nomear a Dona Maria, converso com ela, enquanto, não sei, a advogada X conversa com o seu João, que é o cliente dela. Então aí já é um primeiro encontro isolados, por exemplo. Depois há uma reunião conjunta, depois há uma nova reunião para teste, de repente, de possibilidades que foram levantadas. Mas vamos colocar em 4. Digamos que em 4 reuniões nós não pudemos lograr êxito nesse consenso. Essas partes, Dona Maria e seu João, elas vão necessariamente contratar advogados adversariais, advogados litigantes. Porque nós, eu e a advogada X, tivemos um pacto de não litigância que se estende, porque nós não podemos agora mudar o discurso, mudar a dinâmica, mudar a política. E aí, porque é óbvio, se as informações eram confidenciais ali, qual advogado que não usaria numa ação? Compreendem? Então, para preservar a ética do procedimento, porque há uma ética na atitude colaborativa, já há standards de comportamento colaborativo criados pelo IACP, que é a organização de práticas colaborativas em família nos Estados Unidos, e há standards sendo criados aqui pelo nosso IBPC, que é o Instituto de Práticas Colaborativas do Brasil, Instituto Brasileiro de Práticas. Então, existe uma ética na conduta, e se o advogado infringir isso, ele pode ser responsabilizado perante o seu tribunal de ética da OAB correspondente, onde ele é afiliado, né? Então, Dona Maria e seu João contratarão advogados litigantes. Portanto, para essa pessoa, nessa situação, eu não posso litigar, né? Mas eu vou dizer a vocês, diante de um judiciário abarrotadíssimo agora com as questões de Covid, diante do estresse que um processo representa, né? Acho bem pouco provável que uma condução responsável, capacitada, né? E com aquela energia de criação, não logre êxito no consensual. Eu tenho tido muitas respostas positivas, porque as pessoas decidiram que, ok, então estão com problemas entre si, quem não tem, né? Vamos resolver, mas vamos resolver no escritório. Então, por hoje, é isso que eu queria falar sobre práticas. Mande a sua pergunta em inbox ou deixe nos comentários se quiser também. Agradeço por nos acompanhar aqui e um excelente dia.